Olá. Então, como eu me comprometi com vocês, eu vou gravar o nosso primeiro encontro, né? Nós já tivemos, mas nós não gravamos, né? Então, eu vou tentar retomar aquilo que eu disse, né? Com certeza falarei algumas coisas diferentes agora, mas vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, nos iluminai. Iluminai este caminho que nós estamos fazendo na catequese, para que possamos ser instrumentos do teu amor para os nossos catequizandos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse nosso primeiro encontro que nós fizemos diz respeito ao início do compêndio do catecismo, né? Então, como nós já falamos, né, nós vamos trabalhar com o compêndio do catecismo da igreja, e o compêndio do catecismo da igreja, ele é de perguntas e respostas, né? Para quem não tem ainda o compêndio, eu sugiro comprar. O compêndio do catecismo da igreja, então, ele é feito de perguntas e respostas, e ele é um resumo do catecismo da igreja católica. Tá? O compêndio do catecismo, ele é um resumo que foi elaborado por uma comissão instituída pelo Papa João Paulo II. Essa comissão, ela foi presidida pelo então cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. E uma coisa interessante, né, que o Papa Bento XVI, né, que com moto próprio para aprovação e a publicação do compêndio do catecismo, ele aprova o compêndio do catecismo dia 28 de junho de 2005, na vigília da solenidade de São Santos Pedro e Paulo, né, no primeiro ano pontificado dele. E a introdução, que é de 20 de março de 2005, foi feita por ele enquanto cardeal, né, cardeal Joseph Ratzinger, porque o Papa João Paulo II faleceu em abril, né, de 2005, e ele estava incumbido de fazer o compêndio. Então, o compêndio, é importante frisar isso, o compêndio, ele é um documento oficial da igreja, né, que resume o catecismo. O compêndio, ele é feito dessas questões, e em cada questão, vocês vão perceber no compêndio, cada questão vai indicar os números do catecismo da igreja. Então, quando a gente abre o compêndio do catecismo da igreja, nós vamos ver lá, né, primeiro, qual é o desígnio de Deus para o homem, né? E aí vai estar lá, indicando no final lá, 1 a 25. Por que de 1 a 25? Porque aqui no compêndio vai indicar os parágrafos do catecismo que essa pergunta está resumindo, né? Então, é muito bom, vale a pena ter o compêndio, e óbvio, para aprofundar o estudo com o catecismo da igreja, tá bom? Então, nós começamos como, gente? Nós começamos aqui com o início, né? Essa pergunta que eu acabei de falar para vocês, né? Qual que é o desígnio de Deus para o homem? E uma coisa que eu sempre pergunto para os meus catequizandos, né? Por que eles estão ali, né? Eu pergunto, por que vocês vieram fazer na catequese? Ah, para conhecer Deus, para aprender mais sobre a Bíblia, para aprender a ser bom, né? E eu sempre faço essa questão, por quê? Porque muitas vezes, nós sabemos disso, os nossos catequizandos vêm por uma questão meramente social, né? Infelizmente, nós temos uma porcentagem de catequizandos que vão à missa muito pequena, né? Geralmente, nas nossas salas, nós vamos ter 80% da turma que não vai à missa, né? Então, a maioria dos catequizandos lá é de crianças e adolescentes que vão porque os pais têm o hábito social, né? Eles fizeram quando eram mais novos, fizeram a primeira comunhão, fizeram o crisma,
e se casaram na igreja, não participam da missa, não participam da comunidade, mas os filhos têm que seguir os mesmos caminhos que eles seguiram, até porque isso faz parte de uma tradição da família, né? Então, graças a Deus ainda nós temos esse cuidado com essa tradição da família, mas infelizmente os nossos catequizandos estão lá sem saber o que estão fazendo, né? E se os pais soubessem o que é a igreja e o que é que a igreja proporciona, eles não deixariam de estar participando ativamente da igreja, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que tentar fazer com que os nossos catequizandos entendam é que estar na catequese, estar ouvindo a palavra de Deus, estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, não é meramente um caminho que eles vão trilhar para fazer a crisma e depois a primeira comunhão. Não é isso, né? Não é algo como a escola que vai lá, termina, tem o diplominha e pronto, acabou, tá tudo certo, eu fiz a escola. Não, não é assim. O que nós, como catequistas, temos de fazer primeiramente, nos abastecermos, né? É algo que eu comentei na segunda aula, né? Eu estou falando da segunda aula no passado, porque realmente a segunda aula já está gravada, né? Para quem for assistir essa primeira aula antes da segunda aula, vai estranhar um pouco. Mas nós devemos estar cheios daquilo que nós vamos passar, né? Então, ninguém transmite aquilo que não tem. E para os nossos catequizandos terem esse anseio de Deus, que já existe no coração deles, isso precisa ser despertado. Isso precisa ser despertado. Por isso que o Papa Francisco, quando ele escreveu, um dos primeiros documentos que ele escreveu no pontificado dele, né? Esse documento é o Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Essa exortação apostólica, ele fala que nós, como catequistas, né? Então, até na parte dessa exortação, onde ele fala da catequese, né? Que é a partir do número 163. E lá no número 165, o Papa Francisco, ele fala o seguinte, que toda formação cristã é, primariamente, o aprofundamento do querigma que se vai, cada vez mais e melhor, fazendo carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese. É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. De novo, é o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Gente, como nós temos, né, no nosso, na nossa fé, aquele desejo, né? A igreja, ela não é cega a isso. Pelo contrário, o cristianismo, gente, é a religião do anseio, é a religião do desejo de nos unirmos àquele que nos criou, né? Por isso que a questão 1 do compêndio diz o seguinte: qual é o desígnio de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Nós fomos criados para vivermos na bem-aventurança de Deus. Nós fomos criados para que
tenhamos a visão beatífica de Deus, que é aquela maravilha que Deus prometeu para a gente, que Deus nos espera, né? Porque Jesus disse que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ou seja, ele nos espera para o banquete nupcial do Cordeiro. Então, gente, isso faz parte da nossa essência. A nossa essência é vivermos na bem-aventurança divina. É estarmos na presença de Deus. Por isso que o desígnio de Deus para o homem é nos divinizar. É isso mesmo, é nos divinizar. Por quê? No fim dos tempos, né, seja no nosso juízo particular ou no juízo final lá que todos passaremos, Deus vai chamar aqueles que se uniram a Ele já aqui nessa terra para se unir eternamente na sua bem-aventurança. E ao nos unirmos com Deus, né, ao nos tornarmos um com Ele, nós vamos nos divinizar nele, né? Nós vamos nos divinizar nele. E por isso que vem o desejo, né? Por isso que vem o desejo e aquilo que o Papa Francisco falou. O nosso anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Pessoal, a partir do momento que Deus nos criou e que Deus nos fez com um buraco que só Ele pode preencher, nós temos um anseio pelo infinito, nós temos um desejo pelo infinito, que está na questão número 2. Por que há no homem o desejo de Deus? Que é que o próprio Deus, ao criar o homem, a própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por sua natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Nós temos esse desejo, que é um desejo de infinito, que só Deus pode preencher. E aí, quando a gente fala que o cristianismo é a religião do anseio, é a religião do desejo, porque nós desejamos a Deus. Nós desejamos estar junto dele, nós desejamos nos unir perfeitamente a ele. E aí o que acontece? Aí acontece o pecado. Porque nós, ao adorarmos Deus, ao buscarmos a ele, nós estamos na nossa natureza. Nós estamos de acordo com aquilo que Deus nos criou. Acontece que muitas e muitas vezes, isso depois do pecado original, o nosso olhar se desvia do alvo, se desvia do nosso bem maior, se desvia daquilo que a gente foi criado. E nós começamos a mirar em outros alvos. Nós começamos a mirar no sexo, nós começamos a mirar na comida, no bem-estar, nas viagens, num carro bom, num vinho maravilhoso. Vejam, nós buscamos nos satisfazer de coisas terrenas, de coisas que estão aqui, que são dadas, são maravilhas dadas por Deus, mas nós criamos ídolos. Percebam, gente, nós criamos ídolos. Quando, no Antigo Testamento, Deus fala para o povo de Israel para não adorar outros ídolos, né? É o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, vocês vão ver que lá no Antigo Testamento o texto não é simples assim. Catequeticamente a gente usa amar a Deus sobre todas as coisas, mas não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos voltamos para a criatura, como se a criatura fosse preencher esse vazio dentro de nós, nós criamos ídolos.
Aí nós começamos a entender por que existem pessoas que são viciadas em drogas, viciadas em sexo, viciadas em comida. Hoje, não precisa nem ser viciado em comer muito. Não, mas comer do bom e do melhor. Comer daquela ostra que foi... que é do Oceano Índico, lá perto, não sei do que, sabe? Comer tomar aquele vinho que foi envelhecido em tantos anos em barricas de carvalho francês e foi colocado numa adega e está há 30 anos. Gente, nós não vamos nos satisfazer. Até mesmo nós que somos casados, nós não vamos nos satisfazer com minha esposa e ela comigo. Por quê? Porque o nosso matrimônio é apenas um sinal da união final que nós teremos com Deus. O nosso matrimônio é um ícone, é um sacramento. Por isso que o matrimônio é sacramento, porque é um sinal do amor de Cristo pela igreja e, consequentemente, do amor da Trindade, entre Pai e Filho e Espírito Santo, que é o amor entre os dois. Pai, Filho e Espírito Santo. O matrimônio vai ser um sinal do amor trinitário, um sinal do amor de Cristo pela igreja. Isso está lá em Efésios 5, 31, né? Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande esse mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a igreja. Então, a união entre o homem e a mulher, na verdade, é um mistério que está ligado à união entre Cristo e a igreja. Olha que coisa maravilhosa. A união entre Cristo e a igreja é a nossa união final com Deus, onde todos, no final, nos uniremos a Ele. Por isso que o Senhor usa a imagem do esposo e da esposa em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. A Bíblia começa com o casamento entre o homem e uma mulher, Adão e Eva, e a Bíblia termina com o casamento entre Cristo e a igreja, entre Cristo e todos nós que somos membros. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros da sua igreja. Então, essa imagem esponsal, ela perpassa toda a Sagrada Escritura. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, Deus chamando Israel de sua esposa, né? Deus chamando Israel de sua esposa. Nós vamos ver logo bem no meio das Sagradas Escrituras o Cântico dos Cânticos, que é o cântico dos amantes, que nada mais é do que Deus para conosco. Então, gente, essa é a chave de leitura. A chave de leitura que nós temos para entendermos a nossa fé é a chave de leitura do amor de Deus para nós. Deus é tão maravilhoso que nos amou desde o início e nos criou por amor. Nos criou por amor. Para vivermos esse amor que é só Ele que nos dá. E esse anseio, gente, é cantado em tudo, né? Eu sempre gosto de lembrar de uma música, vocês devem conhecer, né? Que é uma música do Rolling Stones, em que o Mick Jagger canta, né? I can get no satisfaction, and I try, and I try, and I try. I can't get no. Eu não consigo me satisfazer. Eu não consigo me satisfazer. Eu tento, mas eu não consigo me satisfazer. Por quê? Mick Jagger, você vai se satisfazer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos satisfazer. Então, gente, a catequese tem que ser um lugar em que nós mostramos essa verdade maravilhosa, que não há trevas que possa
obscurecer, que é a verdade do amor de Deus para nós. Deus nos criou por amor e Ele nos coloca esse plano de amor em seu Filho Jesus. Por isso que esse ícone que eu coloco aqui para vocês é o ícone, inclusive, que está no início do nosso compêndio, tá? Está no início do nosso compêndio, que é o Cristo Pantocrator. Quem tem um compêndio, vira a página, vão ver lá que o ícone de Cristo Pantocrator, que em grego significa aquele que tem poder sobre tudo. Ele vai falar sobre a síntese dos primeiros concílios ecumênicos, né? Onde Cristo é Deus e homem. É a revelação por excelência, né? É a revelação de Deus por excelência. E nós podemos aí, continuando, a mostrar que a nossa fé não é uma religião do livro, né? Nós podemos pular lá para a questão número 18, só para entender. A fé cristã, todavia, não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. Pessoal, a nossa fé é a fé numa pessoa, no verbo, no logos que se fez carne. O que significa a palavra grega logos? A palavra grega logos, que foi traduzida, né, por palavra, né, ou por verbo, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está lá no início do Evangelho de São João. Dependendo da tradução, usa-se o verbo, usa a palavra. Mas a palavra grega, logos, ela não... Ela tem um significado muito maior do que simplesmente palavra ou verbo. É a possibilidade de todas as coisas. É a possibilidade de todas as coisas. Todas as coisas existem porque tem uma possibilidade lógica, né? Então, a possibilidade de todas as coisas, como as coisas são feitas, como as coisas são. Por isso que, ao ler o início do Evangelho de João, gente, o início do Evangelho de João vai falar exatamente isso, né? No princípio era o verbo, leia, era o Logos. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. De novo, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. É maravilhoso, né? A nossa fé é maravilhosa, porque a nossa fé é única no mundo que mostra que Deus se fez homem, que Deus habitou entre nós. E o nosso corpo, portanto, existe uma teologia do nosso corpo. Nosso corpo, porque foi assumido pelo próprio Deus, que nos fez com a sua imagem e semelhança, o nosso corpo tem uma mensagem teológica. Isso nós vamos deixar mais para frente, mas isso é o legado que São João Paulo II nos deixou, né? Com a teologia do corpo. Foram 129 catequeses que ele, nas quartas-feiras, entregou para nós, tá? Desde 1979, se não me engano, ele acabou em 1984, porque teve o atentado nesse meio tempo, né? Mas é isso, gente. O que eu quero dizer para vocês é que Deus nos ama. E isso nós temos que passar para os nossos catequizandos. E, nesse sentido, eu queria continuar com vocês o seguinte. Deus, isso agora a gente continua a partir do momento em que Deus, ele nos cria, né? A questão número 3. Isso, como nós somos seres religiosos, isso dá para perceber que em todo lugar do mundo, em toda tribo, a mais longínqua
a mais escondida, em qualquer lugar da floresta amazônica, na África, na Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo, nós vamos ter tribos, nós vamos ter pessoas que acreditam em deuses, em Deus, num Criador, né? Isso por quê? Porque Deus colocou em todo ser humano esse desejo de buscar aquele que nos fez, buscar aquele que nos criou. Isso vai ter em todo lugar, por isso que nós somos seres religiosos. E nesse sentido, gente, a segunda questão vai perguntar: como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? E a resposta vai ser: partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que apenas com a razão, apenas com a natureza, nós conseguimos chegar racionalmente à conclusão de que existe um Criador, de que existe um Deus que criou toda essa maravilha, que criou tudo aquilo que nos circunda. A maravilha das árvores, a maravilha dos rios, a maravilha dos mares, das cachoeiras, das montanhas, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, olhando e contemplando a maravilha da criação, nós podemos chegar racionalmente à conclusão de que isso não veio do acaso. Ao nos olharmos no espelho, a perfeição dos nossos olhos, a perfeição do nosso corpo, ao nos contemplarmos, nós vamos chegar à conclusão: eu não sou fruto do acaso. Eu não sou fruto de uma mera evolução caótica que me criou, que me fez dessa maneira. Não, existe um Criador. Então, gente, o que acontece? Nós temos a capacidade de encontrar o Criador, né? Por isso que existem muitas religiões no mundo, com a nossa racionalidade. Isso é o que nós podemos chamar de a sacramentalidade da criação. O que é a sacramentalidade da criação? A criação é um sinal. Toda vez que nós falamos em sacramento, nós estamos falando de um sinal visível, material. Então, a criação é um sinal que aponta para um Criador. A maravilha das estrelas, do infinito, ao olharmos para o céu numa noite estrelada, numa noite em que nós olhamos assim, falando: meu, o que é isso? Que coisa maravilhosa. O que é isso? A gente vê, olha como eu sou pequeno. Deus é muito maravilhoso. Então, entende o que eu estou dizendo? Quando a gente vê a criação, nós vimos um sinal da maravilha de Deus, né? Acontece que apenas com a razão, e aí nós vamos para a questão número 3, para a questão número 4, apenas com a razão, nós não conseguimos entrar na intimidade do mistério divino, é o que diz lá a questão número 4. Nós não podemos entrar sozinhos na intimidade do mistério divino. Por quê? Porque essa intimidade foi revelada. Então, nós só podemos entender não, nunca vamos entender, desculpe, mas nós só podemos contemplar Deus plenamente na sua revelação. E como eu já disse, a revelação se deu em Jesus Cristo. Se nós formos pegar todos os livros da Sagrada Escritura, nós formos ler a Sagrada Escritura do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que ter essa chave de leitura. A chave de leitura é Cristo Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o logos divino. Então, a Sagrada Escritura é a revelação divina por excelência. É a revelação divina por excelência. E a tradição, nós falamos isso na segunda aula, a tradição também é a palavra de Deus por excelência, né? A tradição apostólica, gente, ela foi transmitida
por escrito, são as Sagradas Escrituras, e oralmente, né, que foi passado de geração em geração dos apóstolos, até chegarmos nos nossos bispos hoje, né? E essa palavra de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que se fez carne e continua a sua encarnação na igreja. E ele se revelou. E ele se revelou desde o início. Desde o início. Então, eu quero colocar para vocês aqui, essa é uma imagem que tem, né, da criação, que tem no compêndio, né? Mas Deus se revelou. De que maneira? Deus Pai se revelou. A Trindade, né? Na verdade, se revelou para Adão. Mas houve um problema aí no caminho, né? A queda. A queda, o pecado original, onde Adão e Eva querem ser deuses. Notem, Adão e Eva querem ser deuses. Com a queda, Deus não abandonou seu povo. E nós lemos lá em Gênesis 3:5, quando nós abrimos Gênesis 3:5, esse primeiro, isso nós chamamos de, nós chamamos não, né? A igreja chama de proto-evangelho, porque é o primeiro anúncio de salvação. Porque mesmo o homem caindo, por isso que nós temos que enfatizar o amor de Deus. Mesmo o homem caindo, mesmo Adão e Eva comendo do fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, eles querendo escolher o que é bom e o que é mal, eles querendo escolher, em vez de adorar somente a Deus, eles quiseram escolher ídolos, em vez de ícones, né? O ícone nos remete a Deus. O ídolo se remete a si mesmo, né? Por isso que Deus proíbe a adoração dos ídolos, né? E com a queda, o próprio Deus, não contente com a queda, Deus falou, não, eu continuo amando vocês. E por isso, eu vou trazer um Salvador. E o proto-evangelho de Gênesis 3:15 diz o seguinte: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Percebam, gente, que aqui a Bíblia chama mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é Maria. É a nova Eva. É a nova Eva que pisa na cabeça da serpente com o seu sim. Enquanto Eva diz não a Deus, Maria diz sim a Deus. Duas virgens. Percebam, gente? Duas virgens imaculadas. Eva era imaculada. Maria é imaculada. Duas virgens. Eva diz não. Maria diz sim. E onde Jesus chama Maria de mulher, Maria é chamada de mulher nas bodas de Caná, né? E aos pés da cruz, onde Jesus entrega o seu discípulo amado para sua mãe. E a sua mãe para o seu discípulo amado. Percebam que nesse momento ocorre a consumação. Jesus fala, tudo está consumado. E vocês devem se lembrar, eu não coloquei essa imagem aqui, mas vocês vão se lembrar da cruz da unidade, que é aquela cruz que nós temos na nossa paróquia, onde nós temos Jesus crucificado e Maria com um cálice no lado de Jesus, onde houve a consumação do casamento místico entre Cristo e a igreja. E a igreja ali representada por Maria. Percebam que nesse momento nós temos a consumação. E o Calvário, gente, o Monte Gólgota, é o Monte da Caveira. É onde Deus pisa a cabeça da serpente. Olha que maravilha. Aí Deus não deixa o povo, né? Adão pecou, mas Deus vai formar um povo. Nós temos Noé, ele faz uma aliança com Noé,
né? Então temos os símbolos do arco-íris, que é a aliança noática, desculpe, que vai estar aqui a partir do número 56 do Catecismo da Igreja Católica, né? Aliança com Noé, onde, olha que coisa interessante, no número 57, esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma a sua unidade à maneira de Babel. Então, é aquilo lá que Deus aqui, ele faz uma aliança com todas as nações, né? Como diz 58. As nações, os homens quiseram, por conta própria, construir a Torre de Babel. Queriam, por conta própria, fazer o quê? Controlar o mundo. Deus falou, não, vocês precisam de mim, porque eu vos amo. E se vocês não me amarem, vocês não serão felizes. Então, a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações. De certa forma, é com toda a humanidade. Aí, a partir disso, a partir de Noé, nós temos aliança com Abraão, né? Em que Deus promete que a descendência de Abraão seria maior do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. Depois com Moisés, e em Moisés, Deus deu a lei, a forma de ser adorado e um nome. Deus revelou seu nome. Eu sou aquele que sou. Yahvé. Eu sou aquele que sou. A adoração, que na Arca da Aliança, que nada mais são do que o nosso manual de instrução de como seremos felizes. Deus é tão bondoso que ele não nos dá uma religião da lei. Gente, nós temos que... o Papa Francisco, ele é muito enfático nisso. Nós não somos uma religião do livro, nós somos a religião de uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama, nos amou até o fim, na sua morte da cruz e ressuscitou. Nós não somos uma religião da lei tampouco. Em que sentido? Óbvio que nós temos lei. O próprio Cristo falou que nenhuma vírgula da lei iria ser retirada, né? Mas não uma religião da lei no sentido de que temos que cumprir dessa maneira e pronto, acabou. Não. A lei nada mais é do que aquilo que Deus nos coloca como Pai amoroso para não nos desviarmos do alvo. Percebam que o pecado, gente, a palavra pecado, ela, na sua raiz grega, é errar o alvo. É errar o alvo. Então, a lei, ela serve para quê? Para nos colocar no alvo. Serve para nos colocar voltados para ele, não é? Então, a lei não nos deve sufocar, mas a lei, ela existe para nos libertar. A lei é a liberdade dos filhos de Deus, tá? Então, quando Deus coloca os 10 mandamentos, ele não está criando um Estado totalitário, não está sendo um ditador, pelo contrário. Deus está mostrando que a nossa liberdade está em seguir aqueles preceitos, porque seguindo aqueles preceitos, nós iremos estar nos aproximando mais dele. É como um manual de instrução de um carro que é a gasolina, você não vai colocar diesel, né? Se você colocar diesel num carro que é gasolina, não vai dar certo. Se você colocar um aparelho que é 120 volts, 110, numa tomada de 220, ele vai queimar. Então, é muito simples isso. É por amor que Deus faz isso. Então, gente, todo esse caminho, então, Deus vai fazendo com o seu povo, o povo de Israel, ele vai fazendo um caminho pedagógico. Ele vai mostrando, ele vai se mostrando, ele vai se revelando. Porque tudo que está no Antigo Testamento diz respeito a Jesus, sabia? Tudo que está no Antigo Testamento diz respeito a Jesus. Por isso que nós falamos em tipologia, né? Jesus é o novo Adão, né?
Jesus é aquele que obedeceu em vez de desobedecer como o primeiro Adão fez. Então, nós vamos ter imagens tipológicas de Jesus. O Moisés. Jesus é o novo Moisés. Enquanto Moisés sobe ao monte e toma os 10 mandamentos, as tábuas da lei, Jesus sobe ao monte e dá a definitiva interpretação dessa lei. No Sermão da Montanha. Não é? No Sermão da Montanha, Jesus dá a definitiva interpretação da lei. É o novo Moisés. Por quê? Como que Jesus fala no Sermão da Montanha? Vou pegar certinho aqui o termo que Jesus coloca, mas ele fala assim, os antigos... Olha aqui, por exemplo, capítulo 5, versículo 27 de Mateus. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Olha, gente, ele fala, ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Porque Jesus é o novo Moisés, ele dá a definitiva interpretação da lei. Porque, veja, antes, não cometerás adultério. Jesus, ele fala que somente o olhar libidinoso você já comete o adultério em seu coração. Mas a gente pode falar, meu Deus, como nós vamos seguir isso? Jesus mesmo fala, sozinho vocês não vão conseguir, mas para Deus nada é impossível. É aí que entra a graça, né? Mas continuando. Deus também faz aliança com o rei Davi. E para Davi, Deus promete um reino eterno, em 2 Samuel 7, em que ele vai cumprir 1000 anos depois, em Cristo. Cristo é o filho de Davi, gente. Cristo é o filho de Davi. E olha que coisa interessante, né? No reino davídico, né? O reino de Davi, quem era a rainha? Não era a mulher do rei, era a mãe do rei. Quem é a rainha? Quem é a nossa rainha? A mãe do Senhor. Tá? Então, é maravilhoso. Tudo o que está no Antigo Testamento é desvelado no Novo Testamento. Como nós falamos, como o Scott Hahn, ele fala muito, né? Que o Antigo Testamento, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento e o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado pelo Novo. Por quê? Porque é uma coisa só. Não existe um Deus que é um Deus maldoso, que é um Deus que é do mal, é um Deus que não tem paciência, que é o Deus do Antigo Testamento, e depois um Deus do Novo Testamento. Não. Inclusive é uma heresia, né? Se eu não me engano, é marcianismo o nome dessa heresia, que era um bispo Marcião, se eu não estou enganado, tá, gente? Que falava que eu vou até... É isso mesmo, marcionismo. Até como é bom ter o Google na mão, né? É o marcionismo que ele fazia rejeição ao Antigo Testamento, tá? Ele foi considerada heresia pela igreja, né? E ele foi excomungado. O Marcião foi excomungado porque ele negava o Novo Testamento, tá certo? Então, é muito importante isso que eu estou colocando para vocês. Por quê? Porque se nós lermos a Bíblia com essa chave de leitura do amor de Deus, o amor esponsal de Deus por nós, né? Existe até um autor norte-americano que eu estudo muito, que eu gosto muito dele, que ele é um estudioso e propagador da teologia do corpo do Papa João Paulo II, que é o Christopher West. Tem alguns livros já traduzidos aqui no Brasil, e que ele fala que a Bíblia pode ser resumida na seguinte frase: Deus quer casar conosco, tá? Deus quer casar conosco. Deus quer se tornar um conosco. É o que diz
lá no Apocalipse, né? As bodas nupciais do Cordeiro. Tá bom? Então, com Cristo, gente, nós temos a revelação por excelência, onde ele vai na sua igreja, com o Espírito Santo e os sacramentos, vai nos trazer de volta para Deus. Então, aquela queda inicial veio trazer o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a igreja diz na sua liturgia. Feliz queda de Adão, que nos fez merecer tão sublime Salvador. Feliz queda de Adão, que nos fez merecer tão sublime Salvador. Eu parafraseei, não lembro exatamente qual que é o texto, né? Mas é exatamente isso. Feliz culpa de Adão, né? Que nos fez merecer tão sublime Salvador. Tá bom, gente? Então, essa primeira parte aqui, nós vamos ter todas essas questões, até a questão número 9, questão número 10, tá? Questão número 9, questão número 10. Então, para a gente terminar hoje, nós temos aqui a revelação final, né, que é uma imagem que também está no compêndio, que é a Epifania, né, está aqui, quem tem o compêndio em mãos, vai achar aqui no início também essa imagem, que a primeira parte é a profissão de fé, né, que é a revelação de Jesus a todos os povos, que é a obra-prima da adoração dos magos, tá? O Evangelho de Jesus é a palavra salvífica para toda a humanidade. Essa primeira parte do compêndio ilustra o encontro entre Deus e o homem e a resposta de fé que a igreja, em nome de todos os homens, dá ao dom da encarnação redentora do Filho de Deus e da sua divina revelação. Ok? Então, durante todo esse ano que nós vamos transcorrer, nós vamos ver todas essas 4 sessões do catecismo. A primeira parte, no que cremos, a nossa fé, como respondemos pelos sacramentos, como vivemos os mandamentos e como nos unimos a Deus, que é a oração. E no latim a gente fala, né? Lex credendi, lex celebrandi, lex vivendi e lex orandi. E no final, eu sempre coloco algumas questões, né? Por que Deus me criou? Né? Seria para trabalhar com os nossos catequizandos. Por que Deus me criou? Dá para trabalhar tudo isso que eu falei para vocês. E esse primeiro encontro vai tomar como base alguns textos bíblicos, né? Então, no primeiro catecumenato crismal, vai ter o texto de Isaías 43, de 1 a 3, né? Isaías 43, de 1 a 3, ele vai tratar do quê, gente? Isaías 43, 1 a 3, ele vai aqui fazer aquele texto maravilhoso, né? Que é: mas agora diz Javé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo nome, tu és meu. E aí vem, né, o resto, né, no 3, com efeito eu sou Javé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cuxi, Seba, dei-os em teu lugar. Gente, aqui é o momento de falarmos do amor de Deus para os nossos catequizandos, porque ele nos criou, aí trabalhar tudo aquilo que foi dito aqui, as questões primeiras do compêndio, trabalhar essa questão do desejo, que Santo Agostinho falava aqui, que o meu coração é inquieto até não repousar em ti. Isso aqui vai estar aqui no número 30 do catecismo, né? Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Então, Deus nos criou para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos totalmente amados por Ele, né? E aí nós vamos ter, no segundo catecumenato crismal, aquele texto de Samuel, né? Que é o chamado de Samuel, 1 Samuel 3, versículos 1 a 10, que é o chamado de Samuel quando ele está lá com Eli, e Deus chama, né? E ele vai até Eli e fala, eis-me aqui. Daí ele fala, não, mas eu não te chamei.
Daí uma hora tipo, Eli chega e lembra, eu acho que Deus deve estar falando com ele. E ele falou o seguinte para Samuel: vai deitar-te, e se te chamar de novo, dirás: fala, Javé, o teu servo te ouve. Aquela música, né? Fala que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. É o chamado de Deus para nós. É aquele chamado maravilhoso que Deus nos faz. Por isso que ele nos cria. Ele nos cria para nos chamar, para nos preencher, né? O que nós buscamos em nossa vida? Quais são os nossos desejos? E aí, nós vamos trabalhar com os nossos catequizandos isso, né? O que eles gostam? Gostam de ficar jogando videogame? Eu sempre gosto de perguntar, vocês gostam de jogar videogame? Mas vocês gostam de parar de jogar videogame? Não gostamos, né? Eles falam, né? Vocês têm tempo para jogar? O certo era ter, né? Mas chega uma hora que os pais chegam, não, vamos parar. Eles querem, mas eu falo, olha, isso satisfez vocês? Não, porque eu quero jogar mais. Então, Deus é o único que satisfaz, né? Quais são os nossos desejos, o que nós buscamos, né? E isso, gente, é algo muito maravilhoso, porque quando a gente pega o Evangelho de João, né, isso é uma a primeira palavra que Jesus fala no Evangelho de João, sabe qual é, gente? Está lá no capítulo 1 de João, versículo 37. Vou colocar, a partir do 35 eu vou ler. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Em algumas traduções, o que desejam? O que desejam? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: vinde e vede. Gente, aqui a tradução ela não traz a riqueza do original. A riqueza do original vai dizer mais ou menos assim: vinde e se tornarão aqueles que vêm. De novo, vinde e se tornarão aqueles que vêm. Se tornarão os que vêm. Vocês se tornarão aqueles que vêm. Vocês devem nisso aqui, mas assim, o que o Vitor está falando? Quero que vocês se lembrem de várias outras passagens que Jesus fala assim: eles olham, mas não veem. Eles escutam, ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Porque Deus, se nós buscamos a Jesus, ele nos pergunta: o que vocês desejam? O que você deseja? E ele vai nos fazer ver. É a graça. É o que nós vemos na aula 3. É a graça da fé, que é um dom de Deus que vai nos fazer ver. Né? E lá no texto do primeiro catecumenato eucarístico, que é o texto de João 6, 59 a 69, que vai começar, eu sugiro que quem for trabalhar, trabalhe a partir do versículo 52. Por quê? É o discurso do pão da vida, gente. Lá no versículo 52, ele vai, no 53, quer dizer, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não terás a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebido. Eu vou pular lá para o 59. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Às vezes,
ao descobrirmos o que é o nosso desejo, que o nosso desejo é nos unirmos na Eucaristia. Aí nós vamos chegar lá, gente. Nós vamos chegar lá, mas já de início já vamos falar. A Eucaristia, ela já é o início do cumprimento, a antevisão do cumprimento do nosso anseio, né? Mas aqui a palavra é muito dura. Aqueles que estão desejando, às vezes falam, mas não, mas o meu desejo não é esse meu carro, não é essa minha casa, não é aquela minha viagem, não é. Não, isso é muito duro para mim. E vira as costas para Jesus. É o que diz esse texto. Mas nós devemos ser igual Pedro. Tá? Diz lá no versículo 68. Jesus pergunta para eles, né, 67. Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Uma declaração de amor de Pedro. Tens palavras de vida eterna. Por isso, esses são os nossos desejos. Nós devemos nos entregar por esse desejo, porque Deus vai nos preencher. Como podemos conhecer a Deus? Aí nós podemos trabalhar aquilo que nós falamos para os nossos catequizandos, da razão, de como a maravilha da criação, né? Como que a gente pode conhecer, e pela revelação, que é a última pergunta. Você acredita que Deus quer falar conosco? Como você acha que Deus nos fala? E aí nós vamos à revelação, e Deus nos fala por meio de Cristo. A palavra de Deus que se fez carne, que foi transmitida por escrito nas Sagradas Escrituras, e é transmitida até hoje pela tradição da nossa igreja, pelos sucessores dos apóstolos. E aqui a gente termina a nossa apresentação de hoje. E eu gostaria somente agradecer a vocês, né, por ter a paciência de me ouvir. Eu gosto de falar, então, para mim é um grande prazer estar aqui passando isso que eu estudo, isso que eu venho vivendo, né? Porque uma imagem que Deus deu para mim no encontro que eu fiz em julho, agora, na adoração Santíssima que nós estávamos fazendo, a imagem que Deus nos deu é que nós somos aquele burrinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém, no domingo de Ramos. Nós não somos nada. Nós somos aquele burrinho. Não vale nada. Ninguém olhou para aquele burrinho. Ninguém olha para ele. Ninguém quer saber daquele burrinho. E não deve saber mesmo. E nós somos esse burrinho. Nós devemos ter a humildade de diminuir para Deus crescer, como João Batista disse, né? Que eu diminua e ele cresça. Então, que Deus os abençoe. Agora essa primeira aula, então, está gravada, e continuemos nesse nosso caminho para levarmos o amor de Deus para essas crianças, para esses adolescentes, porque se as nossas missas estão vazias, é porque eles não conhecem o amor de Deus. Nós devemos mostrar esse amor, nós devemos morrer até para poder mostrar esse amor para esses nossos catequizantes. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.